Evangelho de Marcos, capítulo 1, nós leremos do versículo 29 até o versículo 34. Diz assim a palavra do nosso Deus. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes, de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Amém. Irmãos, muitos em nossos dias falam sobre curas, as curas do Senhor Jesus. A programação da televisão, se você ligar lá naquelas igrejas que passam na televisão, essa programação vai estar cheia de pastores, igrejas que anunciam milagres em nome de Cristo. Eles anunciam grandes eventos religiosos, prometem que aqueles que estiverem presentes ali, eles serão curados. Há inclusive transmissões de testemunhos de supostos momentos onde pastores ordenam e as doenças vão embora. Pessoas que estavam em cadeiras de rodas e começam a andar. Pessoas que diziam que tinham uma doença crônica e saem dali curadas. É certo que Cristo cura doenças. O texto que nós acabamos de ler nos mostra exatamente isso. Nos mostra que Cristo, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, é capaz de curar. Ele curou muitos sobre a terra. Ele curou muitas pessoas, muitos que o encontraram. Além disso, nós também acreditamos que Cristo continua tendo poder para curar. Nós, inclusive, oramos uns pelos outros. Nós, inclusive, oramos por nós mesmos quando adoecemos e pedimos a Cristo que nos cure, que nos ajude, que restaure a nossa saúde. Nós cremos piamente que se Cristo quiser, Ele pode curar enfermidades ainda hoje. Contudo, irmãos, o erro desses supostos pastores e dessas supostas igrejas não está, portanto, em dizer que Cristo pode curar. O erro deles está em agir como se eles ordenassem a Cristo. Como se Cristo fosse um mero curandeiro que está sob o serviço dos homens. Como se Cristo fosse um mero funcionário daqueles que lideram igrejas. E então nós ordenamos e Cristo faz. Nós mandamos e Cristo obedece. Com isso, com essa atitude, com atitudes assim, as pessoas mostram que não conhecem a Cristo de fato. Porque Cristo não é alguém que recebe nossas ordens. Cristo não é alguém em quem podemos mandar. Cristo é, na verdade, o Rei. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é o Rei de toda a terra. Cristo é o Rei divino que veio para instaurar e inaugurar o reino de Deus sobre a terra. Cristo é alguém que está acima de nós. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele Rei divino que veio ao mundo com uma preocupação muito maior do que apenas o nosso bem-estar físico, ou financeiro, ou qualquer outro. Cristo tem uma preocupação muito maior conosco, que vai além do físico, que vai além daquilo que nós esperamos para esta vida. Cristo veio nos curar, nos dar uma cura, mas a cura dos nossos pecados, a cura da nossa perdição eterna, a cura do maior mal que existia em nós mesmos, mortos espiritualmente em um leito. É sobre isso que nós falaremos hoje,
sobre a cura desse rei, sobre a cura que ele nos deu. Nós somos curados pelo rei. É sobre isso que falaremos. E por que então Cristo nos curou? Por que Cristo decidiu nos curar? Curar o mal que havia em nós, que há em nós. Nós veremos que Cristo nos curou por 3 razões nesse texto. Primeiro, Ele nos curou porque Ele se importa conosco. Segundo, Ele nos curou para servirmos a Ele e ao seu povo. E em terceiro lugar, Ele nos curou para levarmos essa cura a outras pessoas. O nosso texto começa com Jesus deixando a sinagoga com seus discípulos. No último sermão, nós vimos que Jesus entrou na sinagoga em Cafarnaum. Se você olhar os versículos anteriores ao que lemos, de Marcos 1, você verá que Jesus entrou em um sábado na sinagoga em Cafarnaum com seus discípulos. E ali Jesus demonstrou o seu poder sobre o ensino da palavra de Deus e demonstrou a sua autoridade também sobre os demônios. Agora Jesus sai dessa sinagoga com seus discípulos e vai para a casa de Pedro, de Simão, que aqui é Simão Pedro, o apóstolo Pedro. E a Bíblia não nos diz onde Jesus morava durante o seu ministério. Aqui é a casa de Pedro. E é provável que Jesus tenha morado ali pelo menos por um tempo. E quando Jesus e os seus discípulos chegam naquela casa, alguém chega para Jesus e diz: olha, a sogra de Pedro está doente. A sogra de Pedro está com febre. E aqui não é qualquer febre. Eu já tive febre, você já teve febre. E não é qualquer febre que nos deixa acamado. A sogra de Pedro estava acamada, o texto nos diz. Tratava-se aqui de uma enfermidade relativamente grave, que a debilitou, que a deixou ali em um leito. E olha que você sabe que a mulher é muito mais resistente que o homem, né? O homem é fraco para a doença. Quando uma mulher vem se acamar e dizer: daqui eu não saio, não se trata de algo simples. E a sogra de Pedro estava com uma febre que a debilitou. Ela estava ali naquele leito, realmente doente. O texto não nos diz o motivo da febre. Não nos diz que doença era essa. Alguns vão querer dizer, baseado no relato de Lucas, que essa febre era causada por uma possessão demoníaca ou uma influência demoníaca. Mas o fato é que não sabemos ao certo. O que sabemos é que ela estava com febre. O foco do nosso texto não está na causa da febre, mas na causa da cura. O texto não quer nos dizer aqui como a febre chegou, mas como essa febre foi embora. É disso que o texto está tratando. E ele nos diz que assim que Jesus chegou naquela casa e foi informado que aquela mulher estava doente, Jesus então, no versículo 31, se aproxima daquela mulher, toma aquela mulher pela mão e o texto diz: e a febre a deixou. Cristo a curou. Cristo curou a sua febre. A única razão para essa mulher ter sido curada é a autoridade e o poder de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Cristo a cura sem dizer uma única palavra. Jesus, irmãos, fez muitos milagres em seu ministério. Dezenas de milagres. Talvez centenas de milagres que não estão registrados. Jesus fez muitos milagres durante o seu ministério. E logo esse milagre está aqui registrado. Esse milagre nos mostra como Jesus está interessado na vida de pessoas reais, pessoas comuns, pessoas como eu e como você. Como Jesus se importa com pessoas que vivem nesse mundo caído, nesse mundo quebrado, nesse mundo manchado pelo pecado, em que nós adoecemos, em que nós sofremos, em que nós padecemos. Pessoas que se entristecem, pessoas que sentem dores, pessoas que têm sofrimentos reais na vida. É com pessoas assim que Cristo deseja se relacionar. Cristo entra
em suas casas, em nossas casas. Cristo nos cura em nossa vida comum. Cristo trata dos nossos problemas. Cristo anda ao nosso lado. Cristo, irmãos, poderia aqui ter curado aquela mulher lá de onde ele estava. Quando alguém chegou para ele e disse: olha, a sogra de Pedro está doente, ele podia muito bem dizer: ela não está mais. E pronto. Ela lá no quarto se levantar e sair. Mas o texto nos diz que Jesus não fez isso. Jesus decidiu ir lá. Jesus se curvou, tomou-a pela mão, tendo uma intimidade, uma proximidade com ela, demonstrando a sua preocupação fisicamente, que ele se importava com aquela mulher, que ele tinha uma preocupação pessoal com ela. Então ele a toma pela mão, como alguém que levanta outro que está debilitado, e a febre a deixa. Cristo cura aquela mulher. Talvez você já tenha necessitado do favor de alguém poderoso ou de alguém influente, de alguém que pudesse lhe ajudar de alguma forma. E então essa pessoa até lhe ajudou, mas ela lhe ajudou lá de longe. Ela não quis talvez saber como você estava, ela não quis realmente se preocupar com você, ela lhe ajudou, mas você não tinha um relacionamento próximo e pessoal com essa pessoa. Cristo não age assim. Cristo não nos ajuda como um desconhecido. Cristo não nos ajuda lá de longe. Cristo vem até nós. Cristo demonstra a sua preocupação pessoal com cada um de nós, com cada um dos nossos problemas. Cristo não é o tipo de médico que busca apenas a cura de um paciente apenas pelo dever da obrigação. Cristo é o tipo de médico que se envolve, que se preocupa, que quer saber como está, que cuida dos nossos sentimentos, que caminha conosco, que se propõe a nos curar e está ao nosso lado. Cristo traz conforto, irmãos, às nossas vidas. Sempre que nós enfrentamos dores, enfermidades, angústias, sempre que enfrentarmos qualquer outra dificuldade nessa vida, nós podemos ter uma certeza: Cristo se importa conosco. Cristo caminha ao nosso lado. Cristo está preocupado com as nossas dores. Ele conhece as nossas dores. Ele conhece os nossos sofrimentos. E Ele é poderoso para nos livrar dessas dores. Ele é poderoso para nos fortalecer nesses sofrimentos, se for a vontade dEle fazer isso. Ele tem poder para fazer isso. Essa realidade, irmãos, deve nos ajudar e nos encorajar, por exemplo, em nossas orações. Em meio às nossas enfermidades, nós podemos sim e devemos orar a Cristo, orar ao nosso Senhor, orar para o nosso Salvador, pedir que Ele nos salve de uma enfermidade, que Ele nos cure, ter fé que Ele tem poder para fazer isso. Não é errado pensarmos assim, não é errado orarmos assim. Pelo contrário, nós podemos orar com a certeza de que Ele está nos ouvindo, de que Ele está dando atenção às nossas súplicas, de que Ele está se preocupando com as nossas vidas. Nós temos um Senhor, um Salvador, um Deus que se compadece de nós, que está conosco na nossa caminhada neste mundo. Nós podemos orar confiantes para esse Senhor, sabendo que Ele conhece as nossas lágrimas, que Ele conhece as nossas dores, que Ele está conosco em nosso leito de enfermidade. Cristo é esse Rei que se importa conosco, esse Rei que age em nossas vidas. E a maior prova de que Ele se importa é que Ele não ficou como um rei distante, é que Ele não ficou como sendo o Rei de todo o universo lá no céu, habitando com o Pai. Cristo decidiu vir a este mundo. Cristo escolheu, como bom pastor das nossas almas, como lemos aqui em João 10, Ele escolheu, em todo o seu poder,
descer a esta terra, viver como nós, sentir as dores que sentimos, sentir a dificuldade de viver neste mundo, derramar lágrimas como nós derramamos, o Senhor Jesus Cristo sabe o que é o sofrimento desta vida. Nós temos um rei que um dia se fez súdito como nós somos, para que depois, vencendo a morte, o pecado e o inferno, vencendo este mundo, ele possa estar vitorioso nos céus, cuidando das nossas vidas, sabendo que cada um de nós passa nesta vida. Nós não temos um rei distante, irmãos. Nós não temos um Deus que não se importa conosco. Nós não temos um rei como se ele fosse um político, um presidente do nosso país, que quer apenas a atenção ou o voto e não nos conhece, não sabe quem somos. Não. O nosso rei, aquele que nos governa, aquele que cuida das nossas vidas, ele nos conhece pelo nome, ele sabe o que sofremos e ele está ao nosso lado o tempo todo. Esse é o nosso Senhor. Ele, que um dia enfrentou as enfermidades dessa vida, ele pode nos curar e nos salvar, e ele jamais nos abandonará nessa vida. Ele mesmo disse lá em João 14: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Cristo deu a vida por nós. E isso é a maior prova de amor. Essa é a maior prova do seu cuidado e do seu sentimento em relação às nossas vidas. De vir nos buscar e nos salvar. De ter nos visto no nosso leito de morte. Quando nós estávamos doentes espiritualmente, mortos espiritualmente, e Ele foi lá e nos curou. E Cristo foi lá, nos tomou pela mão e nos levantou dos nossos pecados, da nossa morte espiritual e nos deu vida e vida em abundância. Uma vida para vivermos com Ele e para vivermos também com o seu povo. O que nós éramos quando Cristo nos encontrou. Diferente daqueles que dizem que Cristo é o mero curandeiro, que você tem que correr atrás apenas da cura e esquecer dele, porque é isso que parece que ensinam. O que nós vemos aqui é que, na verdade, Cristo nos cura com o foco nele mesmo e não com o foco em nós apenas. Ele se importa conosco por quem ele é e não por quem nós somos. Quem nós éramos antes de Cristo? Pecadores, mortos, espiritualmente mortos. Nossa doença era tão grave que o nosso leito de morte era impossível de ser vencido por nós mesmos. Quem pode ressuscitar a si mesmo? Ninguém. Você já viu um morto levantar? Você já viu um morto sair andando? Isso não existe. Mortos são mortos e nada podem fazer por si mesmos. E era assim que nós estávamos espiritualmente antes de Cristo. Mas Cristo chegou até nós e nos deu a maior de todas as curas, que foi a nossa vida e a salvação nele. Isso que ele nos deu. Essa é a maior cura. E essa cura fala mais dele do que nós mesmos. Fala de quem ele é. Desse Deus que é o bom pastor, que vem nos salvar, que nos amou primeiro, que se importou primeiro conosco, quando nós nem mesmo o conhecíamos e agíamos como seus inimigos. Segundo ponto, que nos dá a segunda razão pela qual Cristo nos curou. Ele nos curou para servirmos a Ele e ao seu povo. Veja o versículo 31. O versículo 31 nos diz que depois que aquela mulher foi curada, ela passou a servi-lo. Não apenas servir a Cristo, mas passou a servir a Cristo e aos seus discípulos. Serviu aqueles homens que estavam ali. E esse, irmãos, é o objetivo da ação de Cristo em nossas vidas. Cristo nos cura para servirmos a Ele e ao seu povo.
Isso é bem diferente da cura, da ideia de cura que alguns querem passar em nossos dias. Como eu disse, alguns buscam a Cristo para curar suas enfermidades, mas buscam a Cristo com um coração autocentrado. Pessoas que querem se relacionar com Cristo como se Cristo fosse um médico que nós pagamos, ele nos trata, passa um medicamento, talvez faz uma cirurgia se precisamos, e então vamos embora, nos recuperamos e nunca mais queremos saber daquele médico. Seguimos a nossa vida, como se aquele médico não passasse de mais um estranho, que nos ajudou, é verdade, mas que não faz parte do nosso viver neste mundo. É certo, irmãos, que Cristo pode nos curar. É certo que Cristo se importa com as nossas vidas, mas Cristo faz isso para seguirmos a vida com Ele e com o seu povo. Cristo nos cura para vivermos daquele momento em diante, sempre com Ele. Cristo não nos cura para voltarmos ao nosso modo de viver que sempre tivemos. Cristo não nos salva para vivermos neste mundo como sempre desejamos viver e esquecê-lo e continuar os nossos afazeres e os nossos planos e a vida seguir como sempre foi. Não. Aqueles que foram curados por Cristo não podem viver como sempre viveram. Mas esse é o tipo de cura que muitos ensinam. Muitos tratam Jesus assim, como alguém que cura para você viver da forma que você sempre sonhou e imaginou. Como se Cristo fosse apenas um realizador de sonhos. Hoje, quando eu revisava esse sermão, eu busquei algumas dessas igrejas que fazem esses eventos. E tem uma aí que faz a tal da Fogueira Santa. Você vai lá, leva um valor em dinheiro, você paga e o seu sonho é realizado. A matéria que eu li lá dessa igreja dizia que a Fogueira Santa era a oportunidade de você alcançar o que você sempre sonhou. Esse não é o Jesus da Bíblia, irmãos. A Bíblia não nos ensina um Cristo em que você paga e Ele lhe obedece. A verdade bíblica é que o nosso relacionamento com Cristo não é um relacionamento centrado em nós mesmos, mas centrado em Cristo e no seu povo. Se Cristo nos cura, então Ele nos deu uma oportunidade de sermos servos mais úteis para Ele e para o seu reino, para Ele e para a sua igreja. Cristo nos curou do câncer do pecado, que nos escravizava, que nos matava, que nos levava para a morte eterna. Para um leito de morte eterna, longe de Deus, em condenação. Mas Ele nos cura para um novo rumo, para servirmos a Ele. E esse entendimento deve nos levar a ver Cristo e a igreja na perspectiva correta. E preste bem atenção aqui no que nós vamos falar. Nós estamos em um mundo onde o consumismo e o individualismo imperam. Nós sempre estamos avaliando as coisas com um pensamento centrado em nós mesmos. Isso não está errado de todo. Por exemplo, nós queremos uma academia, nós buscamos a academia no mercado, escolhemos a academia que vamos frequentar e passamos a frequentar. Nós queremos um lugar para termos um lazer, nós escolhemos o melhor lugar, o melhor clube, nos filiamos, pagamos para frequentar ali e então isso começa a fazer parte da nossa vida. Esse é o modo como nós vivemos. Nós vamos controlando a nossa vida e adicionando em nossa vida várias coisas, vários eventos, vários momentos nos quais nós desejamos participar e viver, que nós desejamos que faça parte da nossa existência. Nós sempre estamos buscando coisas para nos servir segundo a nossa vontade. O erro é quando nós agimos dessa maneira em relação à igreja.
Quando nós queremos olhar para Cristo e para a igreja como mais uma dessas coisas que nós escolhemos para as nossas vidas. Como se a igreja fosse mais um clube ao qual nós nos filiamos. Como se a igreja fosse mais um lugar entre tantos em que nós escolhemos para estarmos presentes ali, para frequentar, para nos sentir bem. Mas a igreja não é isso, irmãos. A igreja não é o lugar onde nós sozinhos escolhemos estar. A igreja é o lugar para onde Cristo nos levou depois de nos curar. Isso é a igreja. A igreja é o lugar onde nós servimos a Cristo e os seus discípulos. Nós estávamos mortos em nossos pecados e Cristo então nos cura. Cristo então nos salva. E Ele nos salva para nós fazermos parte de um povo, de um novo reino, do seu corpo, da sua família, da sua igreja. Com isso, nós ganhamos uma nova motivação para nós vivermos, irmãos. Nós vivemos agora para servir ao Rei Jesus e para servir ao povo desse Rei, para servirmos ao seu reino. Nós vivemos para servir ao Rei e à sua igreja. Isso significa, meus irmãos, que a nossa vida possui um novo centro, uma nova motivação. Ela possui uma nova razão para continuar existindo. A nossa vida, depois de sermos salvos por Cristo, deve girar em torno do próprio Cristo e do serviço ao seu reino, em torno de Cristo e da sua igreja. Essa é a nossa missão no mundo, vivermos para Cristo e para o seu povo. Todas as áreas, irmãos, das nossas vidas devem girar em torno dessa missão. Nós devemos administrar a nossa vida neste mundo em torno de Cristo e da sua igreja. Essa mulher, quando foi curada por Cristo, ela passou a servir a Cristo e os seus discípulos. E assim deve ser conosco também. Nós, sendo curados por Cristo, devemos viver para Cristo e para o seu povo, para Cristo e para a sua igreja. Tudo que temos, meus irmãos, foi dado por Cristo. Tudo, absolutamente tudo. Nós não passamos de mordomos de Cristo neste mundo. Nada que temos é nosso. Não existe algo que seja apenas nosso. Não existe algo em sua vida que seja apenas seu, do qual você possa dizer: isso eu conquistei, isso é meu, isso ninguém me deu, isso ninguém me ajudou. Nós não podemos falar isso a respeito de nada. Tudo que nós temos só chegou até nós porque Deus nos deu. E não só o que temos, mas quem somos, a posição que ocupamos, a saúde que temos. O nosso coração bate porque Deus, em sua misericórdia, ordena isso. De modo que tudo que nós temos não faz parte apenas de uma mordomia. Nós somos mordomos do que Deus nos deu. Nós somos mordomos da nossa saúde, mordomos do nosso tempo, mordomos do nosso dinheiro, mordomos da nossa família. Nós somos mordomos do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos deu uma missão: viver para Ele, servindo a sua igreja. E todas essas coisas devem ser administradas por nós, para o bem e o êxito dessa missão. Como temos gastado o nosso tempo? Como temos organizado a nossa agenda semanal do nosso tempo? Será que a forma como nós lidamos com o tempo reflete a nossa preocupação com essa missão de vivermos para Cristo e para a sua igreja? Será que, pelo menos, organizamos o nosso tempo semanal pensando em estarmos presentes no culto a cada domingo? Pelo menos isso. A não deixarmos de congregar como alguns, a não deixarmos de ouvir o chamado de Deus, convocando o seu povo para cultuá-lo a cada domingo? Será que o nosso tempo tem sido gerido para termos nossa devoção, nossa oração, nossa leitura bíblica?
Tudo, irmãos, que temos foi Deus que nos deu. Tudo. E devemos gerir as nossas vidas em todas as áreas para o bem do nome de Cristo e para o bem do seu povo. Mas a nossa vida não inclui apenas Cristo e a sua igreja. Aqueles que estão fora da igreja também são incluídos aqui. Isso nos leva ao último ponto do nosso sermão. Cristo nos curou para levarmos a cura a outros. Perceba como o nosso texto termina aqui. Veja como se dá os versículos 32, do 32 até o 34. O milagre da cura alcança a muitos. O texto nos diz: à tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus é o Rei divino, o Rei que veio para instaurar o reino de Deus, o Rei que veio para demonstrar o poder de Deus sobre a terra. Jesus expulsar muitos demônios, curar muitos enfermos, é a demonstração de que Ele é divino, de que Ele é poderoso, de que Ele é o Filho de Deus, de que Ele veio para libertar esse mundo das consequências do pecado, da influência do pecado e do domínio de Satanás. Cristo veio instalar um reino que se espalharia por toda a terra, que alcançaria a muitos. Veja que essa é também a nossa missão. A nossa missão é anunciar esse reino, é falar desse reino, é sermos agentes de Cristo para que outros também sejam curados no leito de morte em que estão. Veja no versículo 30 que foram as outras pessoas que foram até Jesus dizer que aquela mulher estava doente. Foram outros que levaram Cristo até aquela mulher. E assim também deve ser conosco. Nós somos agentes da cura de Cristo na vida de outros. Tanto na cura física de enfermidades, quando oramos por outros, como na cura espiritual, na salvação, quando anunciamos o Evangelho, quando oramos pelas pessoas. Foi assim que Cristo estabeleceu as coisas, irmãos. Nós somos agentes de Deus na salvação do mundo. Foi o próprio Cristo que disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É ordem de Deus. Nós fazemos parte da expansão desse reino, da conquista desse rei, da cura que esse rei proporciona a outros. Nós fazemos parte disso. Perceba, por isso, que o nosso relacionamento com outras pessoas que não são da igreja também devem estar influenciados pelo nosso relacionamento que temos com o próprio Cristo e com o seu povo. A nossa missão também está voltada para fora das portas da igreja. Orar pelos perdidos, orar por aqueles que estão em torno de nós, falar do Evangelho a eles, levar o Rei até eles, levar Cristo até eles, através da palavra de Deus. É verdade que Cristo não está mais fisicamente entre nós, que nós não podemos mais chegar no ombro de Cristo, como essas pessoas chegaram e dizer: Senhor Jesus, aqueles ali estão perdidos, aqueles ali estão doentes, cura-os. Mas Cristo continua muito real, meus irmãos. Cristo continua vivo nos céus. Cristo continua ouvindo as nossas orações. Cristo continua salvando pessoas no mundo. Cristo continua expandindo o seu reino e curando vidas para que elas deixem o leito de morte e encontrem a salvação eterna. Cristo continua agindo e Ele faz isso por meio de você, por meio da sua igreja, por meio dos seus discípulos, que têm a missão de levar Cristo, através das Escrituras Sagradas, àqueles que estão perdidos. E isso envolve a nossa vida familiar também. Nós, crentes, pensamos às vezes que os nossos pequenos, o meu está ali nos braços da esposa, são mini crentes.
Às vezes, o povo pensa, filho de pastor é crente. Não, irmãos. Filho de pastor é pecador. Muito pecador. E eu que sei, o tanto que ele é pecador, porque ele está lá em casa. Desse tamanhozinho aí. Ele precisa de Cristo. Ele precisa de salvação. Nossos filhos precisam de Cristo. E é nossa missão como pais levar Cristo até eles. Falar de Cristo com eles. Levar o Evangelho até eles. Para que eles sejam encontrados por Cristo. Que Deus, irmãos, nos ajude a cumprirmos essa missão dentro da nossa casa e também fora dela. E sermos instrumentos de Deus para que outros sejam curados. Que Deus abençoe. Vamos orar.